Oi, terceiro ano, tudo bem? A atividade de hoje é fichas de atividades e vai ser de matemática. Aprovei aqui para poder passar para vocês as informações. Caso tenha alguma dúvida, vocês entram em contato no chat ou no ClassApp, tá bom? Então, vai abrir na página 71. Aqui, ó. Essa atividade de hoje. A número 1, ela fala assim: um quadrado é mágico quando as somas dos números que estão em uma linha ou coluna são iguais entre si. Verifique se o quadrado abaixo é mágico. O que vocês vão fazer? Vocês têm que somar entre linhas e colunas. Então, vamos lá, ó. Vai somar esses três números na coluna, esses na coluna e esses na coluna. Depois, vai fazer o quê? A mesma continha, só que em linhas. Vai mudar, ó, esses três números na linha, esses três números e esses três números. E descobrir se todas as contas são iguais ou não. A letra B é a mesma coisa, só que ela fala assim: complete o quadrado abaixo de maneira em que ele se torne mágico. Então, está faltando, ó, está faltando números. Então, vocês vão fazer a soma para descobrir quem é que está faltando aqui. Quais são os números que estão faltando? A número 2, ela fala assim: escreva todas as maneiras de trocar R$ 20 com nota do Sistema Monetário Brasileiro. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter R$ 20 para poder trocar com outras notas. Quais são? A letra A, usando somente notas iguais. Quais são as possibilidades? Utilizando somente as notas iguais. Letra B, ele fala assim: quantas são essas maneiras? Quantas maneiras vocês encontraram? Vocês vão colocar lá para pro. Vai virar na página 72 e vai colocar para mim assim, ó. Usando pelo menos uma nota diferente. É outra possibilidade. E a próxima é: quantas são essas maneiras? Quantas maneiras vocês encontraram? Que é aqui, ó. Usando uma nota diferente e quantas maneiras vocês encontraram de calcular fazendo dinheirinho. Pode desenhar o dinheirinho, não precisa, tá? Colar dinheirinho, nada. É só desenhar o dinheirinho. A número 3 fala assim: observe as subtrações abaixo que resultam no mesmo valor. Olha aqui. 156 menos 48 igual a 108. 158 menos 50 igual a 108. 160 menos 52 igual a 108. 162 menos 54 igual a 108. O que vocês precisam fazer aqui? Observar, tanto nessa coluna e na segunda coluna, o que é que está acontecendo. Olhem e reparem. O 156 menos 48. 158 menos 50. Vocês viram que a primeira coluna aumentou 2 e na segunda coluna diminuiu 2? Então, a pergunta foi utilizada alguma regra em que os números da operação são quais? Quais são esses números? O que aconteceu na primeira coluna e na segunda coluna? A número 4 fala assim: encontre 4 pares de 4 números que, subtraídos, resultem em 100. Você pode utilizar o que descobriu no exercício anterior. Então, essa parte, vocês vão pegar qualquer número que vocês queiram, usando aquela regrinha da atividade anterior. Tá bom? Aí, vai pegar a ficha de atividade 73. Olha lá, ficha de atividade 73. Observe as adições abaixo. Elas resultam no mesmo valor. É a mesma coisa da ficha anterior. 156 mais 48 igual a 204. 158 mais 46 igual a 204. E tem mais duas continhas. Aí ele fala assim: foi utilizada alguma regra entre os números das operações? O que vocês vão fazer? Observar a primeira coluna e observar a segunda coluna. O que é que tem de observação que foi usada uma regra? Vocês anotem aqui. A número 2 fala assim: encontre 4 pares de números
que somados resultam em 100. Você pode utilizar o que descobriu no exercício anterior. Então, o que é para fazer aqui, gente? Descobrir 4 pares de números, né, que vocês queiram, que o resultado sempre vai dar 100. A Pro vai colocar um exemplo, ó. Eu vou escolher o 76 mais 24. Ele dá 100, não dá? Eu preciso continuar. 78 mais 22 igual a 100. Qual será que vem o próximo da Pro? Olha que tem uma regra na primeira coluna e na segunda coluna. 80 mais 20 igual a 100. E aqui, que número será que vem? 82 mais 18 igual a 100. Olha a regrinha, aqui ele está somando mais 2. E aqui, nessa coluna, ele está tirando. Então, aqui, ó, soma e aqui ele tira, tá bom? É assim que vocês vão dar continuidade na atividade. Na número 3, fala assim: sem fazer as contas, complete as somas abaixo. Qual será o número que vai dar continuidade para o resultado ser 569? É a mesma regrinha, gente. Descobriu o primeiro, vocês conseguem ir fazendo os outros, tá bom? Virou na página 74. Sem fazer as contas, complete as subtrações abaixo conforme o modelo. Vai ser a mesma coisa, ó. Vai descobrir qual é a regrinha e vai dar continuidade. O resultado sempre vai ser 79. A número 5, ele fala assim: registre aqui suas conclusões a respeito da atividade anterior. O que é que vocês perceberam que está diferente? E a número 6, ele fala: encontre 4 pares de números que somados resultam em 250. Você pode utilizar o que descobriu no exercício anterior. Ó, é somando. O total vai ser 250. Então, vocês podem fazer nessas regrinhas, mas aqui ele está subtraindo. Vocês precisam somar, tá? Tomem cuidado na hora de fazer. Terminou essa atividade, vai pegar a ficha de número 75, a página 75. Nós temos aqui, ó, uma tabela de números. Ela fala assim: da mesma maneira que o calendário, qualquer tabela de números sequenciais podem conter diversas e interessantes regularidades. Abaixo está a tabela com os números de 1 a 100. Olha aqui os números da Pro, de 1 a 100. Deixa eu apagar aqui. Vocês têm o número de 1 a 100. Vocês viram que tem um traço já? Observem o que está pedindo. Observe que na última coluna há a sequência de 10, 20, 30, ó, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar no 100. A letra A pergunta o seguinte: o mesmo ocorreu com as outras colunas? Por quê? O mesmo está ocorrendo com as outras colunas? Vocês vão observar. Se sim, coloca o porquê e o que é que vocês observaram. Na letra B, coloca assim: observando a sequência indicada pela seta, temos de 1, 12, 23, 34. Continuando a sequência, depois de 100, que número viria e por quê? E se aqui continuasse a nossa sequência nessa linha aqui, que número viria? Tenta descobrir qual é, de quantos em quantos números está aqui, para a gente continuar. E anota, tá bom? Na página 76, ele fala assim: tomando a outra diagonal, como fica a sequência? Qual é a sua características? Vocês imaginem que nós temos aqui, ó, essa diagonal. Ele está pedindo para fazer ao contrário, então vocês vão pegar aqui do 10 e terminar no 91. É uma sequência na diagonal ao contrário. O que é que vocês
perceberam da característica dela? A letra D, ele fala assim: observe os números 13, 14, 23 e 24. O que ocorreu quando somados os números das diagonais como indicados na figura? Olha lá, tá vendo aqui? A gente vai fazer a soma em X, ó. Quanto é? 23 mais 14 e 13 mais 24. Faz e descobre o resultado. O mesmo vai acontecer com outros quadrados. Acontece, gente? Letra F. Localize no quadro os números 33, 38, 73 e 78. Una os números com uma régua. Vocês vão lá, voltar na tabela e vai unir esses números do jeito que pediu com a régua. Ligue o 33 com o 38, o 38 com o 78 e o 78 com o 73 e o 73 com o 33. Que figura se forma? Vai formar alguma figura. Se você seguir certinho essa regra aqui, vai formar alguma figura. Vocês escrevam aqui para mim. Agora, some 33 e 78. E depois, 38 mais 73. O que você encontra? O que vocês notaram, que vocês encontraram aí de diferente? Essas atividades é a da aula de hoje, tá? Na ficha de atividades, qualquer coisa, é só chamar a Pro, tá bom? Um beijo!